O Notícias Agrícolas fala direto do Congresso da Andav, edição de 2024, e aqui ao nosso lado está o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados, farol desse agronegócio brasileiro, o senhor Aldo Rebelo. Aldo, um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O senhor tem falado muito e sempre falou muito sobre segurança jurídica, e era isso que eu queria tratar com o senhor aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Fico à disposição, porque de fato o Brasil vive um processo não apenas de insegurança jurídica, é um processo mais grave. Nós vivemos uma situação de insegurança institucional. Onde é que reside a diferença? A insegurança jurídica diz respeito à relação do cidadão, do ente privado, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, com o Estado, com o mundo jurídico. A insegurança institucional diz respeito à insegurança na relação entre os próprios poderes. Eu tenho um exemplo, que é o caso do marco temporal, que define qual o limite para o julgamento da expansão de áreas destinadas aos indígenas. Nós temos uma decisão do Supremo, que praticamente revoga o marco temporal da Constituição de 88, e nós temos uma decisão do Congresso que afirma. As duas decisões estão em vigor. Agora, qual é a que vai prevalecer? Por que estão em vigor? Porque o ministro Gilmar Mendes resolveu que antes da decisão sobre qual o poder vai prevalecer, ou sobre qual decisão vai prevalecer, haverá uma série de audiências que a sociedade vai ser ouvida, o próprio Congresso e entidades, para que a decisão final prevaleça. O problema é que enquanto a decisão final não aparece, propriedades estão sendo ocupadas, estão sendo invadidas, há uma campanha muito grande de organizações não governamentais financiadas do exterior, favorável a essa ocupação, e isso caracteriza, de fato, essa insegurança. Ambas inseguranças, a jurídica e a institucional. Como é que o senhor tem visto, inclusive, essa proliferação das invasões recentemente, nas últimas semanas, nesse último mês de julho, início de agosto, as invasões a propriedades, elas se proliferaram de forma muito intensa. O senhor teme pela ameaça da queda da lei do marco temporal diante dessas novas discussões que começaram essa semana no STF? Essa série de ocupações já são consequência dessa decisão do Supremo, porque o Supremo decide sem ouvir, porque o Supremo não tem os instrumentos que tem o Congresso de fazer as audiências públicas. No caso do Código Florestal, por exemplo, nós fizemos mais de 200 audiências. Eu percorri o Brasil inteiro, ouvindo o agricultor, o pequeno, o médio, o grande, ouvindo as organizações não governamentais, ouvindo as universidades, ouvindo a Embrapa, ouvindo os gestores do meio ambiente, ouvindo todo mundo. O Supremo não se dá esse trabalho, decide sem levar em conta a realidade, e a consequência de quem não leva em conta a realidade é também não ser levado em conta por ela. Então as pessoas se sentiram estimuladas a promover essa série de ocupações sem necessidade, porque o problema do indígena não é a terra, a qualidade de vida dele não tem mudado. No caso, por exemplo, dos Yanomami, que tem uma área maior do que Santa Catarina. O que é que alterou? Nada, vive ainda com a subnutrição, com a mortalidade infantil, com analfabetismo, sem serviço de água tratada, sem serviço de luz elétrica, de saneamento básico. Ou seja, eles precisam de apoio, escola, educação, saúde, infraestrutura. E isso as ONGs e o Estado brasileiro não têm conseguido prover. Querem resolver o problema com mais terra e criar mais conflitos do que os que já existem. Ou seja, o senhor está temeroso quanto ao futuro dessa lei que determina ou não as expansões das demarcações? Há, de fato, no momento, uma grande insegurança sobre qual a decisão vai prevalecer. O ministro Gilmar Mendes, muitas vezes, tem agido com muita prudência, conhece mais o país, tem mais sintonia com a realidade do Brasil. Talvez ele consiga convencer os seus pares
a adotar uma posição do Supremo que leve em conta a pacificação do país e não dividir o Brasil ainda mais. Muito obrigada, Aldo. É sempre um prazer ter o senhor conosco no Notícias Agrícolas. Obrigado, Carla. Até breve. Até. Notícias Agrícolas, direto do Congresso Andav 2024.